Boa noite! Chegando aí para nossa quarta live, hein? Quarto dia. Que demais, que demais. Conseguimos chegar na nossa quarta live, pessoal. Muito bom, muito bom. Eu já quero agradecer vocês aí do outro lado por estarem comigo aí esses 4 dias, né? Amanhã é o último, eu já tô sentindo saudade, confesso. Amanhã é o último dia. Olá, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa quarta live. Hoje o assunto, né, o tema é um pouco polêmico, é um pouco polêmico. Hoje nós vamos falar sobre a traição, isso aí, a ferida da traição. Nós viemos aí de uma semana falando sobre as 5 feridas emocionais universais. Então nós já falamos sobre a rejeição, o abandono, a humilhação. Hoje nós vamos falar sobre a traição e amanhã nós fecharemos falando sobre a ferida da injustiça. Tudo que eu estou falando aqui, tá? Eu estou falando baseado aqui neste livro, tá bom? Neste livro, é um livro muito bom, que faz aí esse apanhado de informações a respeito das 5 feridas universais. Boa noite, dona Cleide. Prazer ter a senhora aqui. Seja muito bem-vinda. Pessoal, vocês que chegaram aí, tem um aviãozinho aqui bem no cantinho da tela. Vocês podem apertar e enviar para todos os seus amigos, familiares e chamarem ele para estar aqui comigo juntos, para a gente poder estar juntos aprendendo um pouco mais. Chama aí, pessoal, chama eles lá. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Bem, sem mais delongas, vamos começar, né? Pra gente não se atrasar nas horas. Se você tá aí do outro lado e não me conhece, muito prazer. Meu nome é Bruna Menezes, pode me chamar de Bruna. Sou psicanalista, também faço palestras voltadas mais às mulheres e também sou escritora. Seja muito bem-vindo, vai ser muito bom ter você aí do outro lado. Não esqueça de assistir os vídeos, né, que antecedem aí essa sequência de lives, tá bom? Então, sem muita falácia, vamos lá, vamos ao nosso tema. O nosso tema hoje é traição, a ferida da traição. Bem, essa ferida pode ser muito profunda e muito dolorosa, não é verdade? Quem é que nunca foi traído, né? Você já foi traído? Escreva aí embaixo. Já passei por essa ferida. Escreve aí, interage comigo. Já passei por essa ferida. Quem nunca foi traído? Quem nunca se sentiu traído? Quem nunca traiu? Bruna, como assim? Pois é. Não sei se você aí do outro lado sabe, mas nós somos seres humanos, né? E nós também tendemos a ferir as pessoas, né? E quando nós aceitamos essa humanidade e entendemos que nós podemos ferir o próximo, nós também ficamos com o coração mais aberto para perdoar quem também nos feriu. Não é verdade? E nós vamos falar aí, gente, traição não é só em relacionamento, tá? Amoroso, tá? Tem muitos tipos de traições de confiança entre amigos, né? Enfim, nós vamos falar um pouquinho mais
sobre isso. Vamos explorar, primeiro de tudo, algumas situações frequentes que causam a ferida da traição. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a traição amorosa, né? Que é aí a mais conhecida, que é a traição em relacionamentos românticos, né? Então, acontece quando alguém que amamos acaba quebrando a confiança, seja por infidelidade, seja por mentira ou deslealdade. Então, essa ferida é sim muito intensa, é como se uma parte de nós fosse rasgada, tá? É aquele momento em que nós descobrimos que a pessoa em que nós confiávamos tanto estava agindo de uma maneira diferente, né? Por trás, pelas nossas costas. É como levar aí uma facada no coração. Também tem a traição de amigos, né? Que também acontece muito, não é verdade? É quando um amigo próximo nos trai. E a sensação que nós temos é de uma decepção profunda. Pode ser aí uma traição de uma confidência, de uma falsidade, ou até mesmo de um abandono. Afinal, amigos são como uma extensão da nossa família, né? É a família que nós escolhemos. E quando essa confiança é quebrada, dói, não é verdade? Vamos falar aí também sobre a traição familiar, que acontece quando um membro da família em que nós depositamos a nossa confiança nos decepciona. Pode ser aí uma traição financeira, emocional ou até mesmo uma traição de valores, tá? Essa ferida é especialmente dolorosa porque nós esperamos que a família seja o nosso porto seguro. E quando isso não acontece, nós ficamos deslocados, não é verdade? Também temos aí a questão de promessas quebradas, que também trazem essa sensação de traição, que é quando alguém faz uma promessa e não as cumpre. Isso também pode ser uma forma de traição, tá bom? Isso vale tanto para relacionamentos amorosos quanto para amizades. E é a sensação de ter sido enganado por palavras vazias. É como se nós tivéssemos recebido aí um soco no estômago. É difícil, não é verdade? Traição na infância, que é a ferida da traição que pode se tornar ali desde a nossa infância, que está relacionada ao quê? A pais emocionalmente ausentes ou a pais que quebram promessas. Tudo isso acaba deixando cicatrizes profundas, tá bom? E eu quero aí que você comente qual dessas feridas de traições você experimentou, tá? Relacionamentos amorosos, amizade, familiar, quebra de promessas. Escreve aí embaixo. Todas essas experiências iniciais moldam a nossa capacidade de confiar ao longo da nossa vida. Então, a traição, quando ela ocorre, ela deixa cicatrizes emocionais que podem reverberar ao longo da nossa vida adulta, né? Que podem ficar surgindo novamente ao longo da nossa vida. Nós vamos examinar agora algumas formas de como essa ferida pode se manifestar, tá? Primeiro de tudo, ela pode se manifestar na desconfiança. Exatamente. Quem foi traído muitas das vezes acaba desenvolvendo uma desconfiança generalizada em relação ao outro, tá? A experiência de ter confiado profundamente e depois de ser desapontado leva a uma cautela constante. Isso aí afeta os relacionamentos futuros e torna muito difícil voltar a confiar plenamente, né? Então, é algo que acontece muito. Por quê? Porque é cansativo, tá? Eu fico imaginando uma pessoa que ela está sempre desconfiando de outra pessoa.
é muito cansativo, se torna exaustivo viver nessa cautela 24 horas por dia. Então é um peso que essa pessoa vai carregando para a vida muito, muito grande, tá bom? Então vamos continuar aí falando sobre esses impactos, né, que a gente sofre quando sente a ferida da traição. O segundo impacto é o sentimento de culpa. Então o traído frequentemente se culpa, mesmo quando ele sabe que ele não teve responsabilidade pela traição. Ele pode ficar pensando: poxa, eu deveria ter percebido. Nossa, como eu fui ingênuo. E toda essa autocrítica pode prejudicar muito a autoestima da pessoa e dificultar a cura dessa ferida. O terceiro impacto que quem tem essa ferida da traição sente é a angústia e a ansiedade. Então a traição, ela gera ansiedade e angústia. Por quê? Porque a pessoa acaba ficando obcecada com a possibilidade de ser traída novamente. Isso acaba afetando o quê? A paz interior e a capacidade de relaxar. O quarto impacto que essa pessoa sente é o isolamento social. Essa ferida da traição, ela pode levar ao isolamento. Por quê? Porque quem foi traído, ele tende a se afastar de relacionamentos sociais. Tudo isso por quê, Bruna? Pelo medo de ser magoado novamente. Pessoas que sentiram aí essa ferida da traição também tendem a ter insônia ou algum distúrbio do sono. Por quê? Porque estão sempre preocupados, constantemente preocupados e sentindo uma dor emocional que pode afetar aí o seu sono. Então, insônia e distúrbios do sono são comuns após uma traição, tá? Então, se você está passando por isso, fique esperto aí a sua rotina do sono. O nosso outro impacto é flutuações de humor. Então, a oscilação entre a raiva, a tristeza, a desesperança é absolutamente normal. A ferida da traição, ela causa todas essas mudanças frequentemente no estado emocional. E aí nós voltamos novamente para a baixa autoestima. Por quê? Porque a baixa autoestima, ela vem muito forte, tanto na questão da rejeição, quanto do abandono, quanto da humilhação, e agora na questão também da ferida da traição. Por isso que eu abordo tanto esse tema sobre autoestima, tá? Porque ela vem aí acompanhada de todas estas dores. E por que a autoestima de uma pessoa que teve essa ferida da traição pode causar? Ela vem porque ela abala a autoimagem. Então a pessoa, ela começa a se sentir inadequada, ela começa a se sentir indesejada ou até mesmo indigna de amor. Quem sofre essa ferida da traição acaba sentindo também problemas de transtornos alimentares, tá bom? Por quê? Porque algumas pessoas reagem à traição com mudanças no comportamento alimentar. Então pode haver aí a compulsão alimentar, que é comer demasiadamente, ou até mesmo a perda do apetite. Além disso, também essa pessoa fica com muito estresse emocional, o que pode afetar a saúde física, causando sintomas como dores de cabeça, tensão muscular e problemas gastrointestinais, tá? Então, só aí deu para perceber que a ferida da traição não é brincadeira, tá bom? Ela tem impactos negativos muito profundos, tá? E ela deixa uma ferida realmente muito profunda, muito grande, tá bom? Mas tem uma boa notícia. Sempre há uma boa notícia, né? Nós podemos superar essa ferida da traição, tá bom? Isso é ótimo, porque tem pessoas que acreditam que nunca mais conseguirão se curar dessa ferida. E isso não é verdade, né? É uma ferida que pode sim ser
cicatrizada, tá bom? Eu quero que você avalie a situação. Primeiro de tudo, avalie a situação. Entenda as circunstâncias da traição. Houve intenção deliberada de mentir, né? Então, primeiro de tudo, procure compreender todo o aspecto dessa traição. Lembrando que é uma ferida que todos nós passamos na vida. Aí do outro lado você pode se perguntar, não, eu nunca fui traída, né? Mas sim, como eu já expliquei aqui anteriormente, todos nós já passamos pela ferida da traição. E não existe só um tipo de traição, tá bom? Eu quero que você se lembre disso, coloque isso na sua mente. Não existe só uma ferida de traição, tá? Existem vários tipos de traição. A traição romântica é só uma delas. Tem a traição familiar, tem a traição da amizade, tá bom? Tem a traição por quebra de promessa, aonde é rompido ali um vínculo de confiança, tá bom? Então existem várias traições, tá? E todos nós passamos por alguma delas. E aí do outro lado você pode perguntar, Bruna, por quê? Você já passou por isso? Claro, gente. Claro que eu já fui traída, né? Isso é algo que nem eu tô falando, todos nós já passamos pela traição de alguma forma. Alguns de um jeito, outros de outros, mas todos nós vamos experimentar essa ferida em algum momento da nossa vida, tá bom? E eu preciso que quando você passar por essa ferida, que você identifique, tá bom? Procure avaliar a situação, tá? Entender as circunstâncias pelas quais se ocorreram essa traição. Se houve realmente a intenção deliberada de mentir. Porque muitas das vezes essa traição pode acontecer sem intenção, pelo momento, tá? Por ali algum mal entendido, tá? Agora, precisa-se ser avaliado. Houve-se realmente essa intenção de trair? Houve-se realmente essa intenção de enganar? Houve-se realmente essa intenção de mentir? Tá bom? Então, procure avaliar as circunstâncias, tá bom? Segundo de tudo aí, para você superar essa ferida da traição, procure não se culpar. Muitas das vezes o traído, ele tende a assumir a responsabilidade pelo comportamento do outro, tá bom? E eu preciso que você compreenda que você não tem responsabilidade pelo comportamento do outro, tá? O outro tem a sua escolha, tem a sua tomada de decisão. Então, muitas das vezes, essa traição não diz respeito a você, diz respeito ao caráter do outro, tá certo? E aí nós vamos para nossa terceira estratégia, para você lidar com essa ferida da traição. Compreender como a traição pode deixar marcas profundas e dolorosas, sabe? O perdão é, de fato, uma estratégia muito importante para você superar essa ferida. Mas o perdão não é um processo fácil, pelo contrário, ele é muito complexo. Nem todos estão dispostos a perdoar. Então, é muito complexo. Mas o perdão tem um poder muito grande, né? O perdão, ele na verdade não é um sinal de fraqueza. Na verdade, ele é um ato de força e de resiliência. Então, quando nós perdoamos alguém que nos traiu, não estamos esquecendo o que aconteceu. Esquecer é amnésia, ok? Mas sim, nós estamos liberando o peso emocional que nós carregamos. Imagine o perdão como soltar um fardo pesado que está te amarrado ali às suas costas, né? Ele nos permite seguir em frente,
sem carregar constantemente o passado, sem carregar constantemente aquele peso, tá bom? Então, o perdão é necessário, tá? Eu sei que tem muita gente aí do outro lado que vai dizer: mas eu perdoei, né? Mas eu perdoei. Só que na verdade não perdoou, porque toda vez que lembra, se revolta. Toda vez que lembra, sente a dor. Toda vez que lembra, fica nervoso, com raiva, envergonhado. Então, assim, o perdão é a melhor estratégia para conseguir a cura sobre essa ferida, tá? E, na verdade, o perdão, ele não é só uma estratégia para a cura da traição. Ele é uma estratégia também para todas as nossas feridas, tá? Porque essas feridas aconteceram porque alguém as causou, tá? Mas essa pessoa que causou a ferida, a gente não pode vê-la como o maior vilão da nossa história. Nós precisamos aprender a entender e perdoar essa pessoa também. Porque muitas das vezes essa pessoa que causou essa ferida é uma vítima também de outras feridas que ela sentiu. E como eu falei lá na primeira live, é muito complexo. Por quê? Porque a pessoa que foi ferida lá na infância, ela tende a crescer e se tornar um adulto que fere também. É por isso que é tão importante nós identificarmos a nossa ferida e nós trabalharmos para quê? Para que ela seja curada. Porque uma vez que aquela ferida foi curada, nós paramos de ferir o outro também. Então a nossa cura, ela não está só relacionada a nós mesmos, mas ela também está relacionada ao outro. Então, eu peço, por favor, que não julgue, procure ver o lado de quem te feriu, seja qual foi a ferida que ele causou. Procure perdoar, ok? Procure perdoar. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil, mas é possível. É possível. Perdoar requer um olhar para dentro de nós mesmos. Então se pergunte: eu estou disposto a deixar isto para trás? A autorreflexão nos ajuda a entender nossos próprios sentimentos e nossas motivações, tá bom? Além disso, a comunicação aberta com a pessoa que nos traiu é fundamental. Por quê, Bruna? Porque expressa nossas emoções, sabe? E ouvir o ponto de vista do outro pode ser libertador. O perdão, ele não acontece instantaneamente, tá, pessoal? É um processo gradual. Às vezes, nós precisamos de tempo para processar a dor e a raiva antes de nós chegarmos aí ao ponto de perdoar. E então eu te peço, tenha paciência com você mesmo, tá bom? Quando eu falo sobre perdoar, antes de se perdoar, a pessoa precisa respeitar o seu período de raiva, respeitar o seu período de dor, tá? É um processo, tá bom? É um processo. Então, respeite o seu processo, tá? O perdão não vai vir de uma hora para outra. Tipo, eu fui traído hoje, amanhã eu já perdoei. Não, é um processo, né? Nós somos traídos num dia, no outro nós sentimos a dor, depois de alguns meses nós sentimos raiva, enfim. Mas respeite o seu processo até chegar ao ponto em que você olha e fala: pronto, agora deu, agora basta. Está na hora de perdoar, tá? Mas não se apresse,
dê a si mesmo o espaço necessário para você conseguir cicatrizar, tá bom? Perdoar não é apenas pro benefício da outra pessoa, tá? Como eu já falei aqui, é também pro nosso próprio bem-estar. O rancor prolongado, ele pode nos aprisionar emocionalmente, tá? Praticar o perdão é abrir um espaço para curar as feridas e reconstruir a confiança, seja no relacionamento afetivo, no familiar ou na amizade. Sem falar, pessoal, que o rancor prolongado, ele pode causar problemas físicos na saúde, né? Ele causa ali até câncer, já foi até comprovado isso, né? Que as pessoas que não perdoam muito, as pessoas que guardam rancor, tende a ser mais suscetível a ter câncer, tá bom? Então, fique esperto e perdoe, tá bom? Construa confiança novamente. Isso leva aí muito tempo, muito esforço, mas a terapia e o apoio emocional pode te ajudar nesse seu processo, tá bom? Então eu quero que você lembre-se de que superar a traição é um processo individual, tá? Não existe uma fórmula mágica aqui, eu estou dando apenas algumas estratégias para que você consiga lidar com isso da melhor maneira possível, né? E de algumas maneiras aí diferentes. Eu só estou tentando abrir a sua visão, tá bom? Se você está passando por isso, eu quero que você considere buscar o apoio emocional para te ajudar na sua cicatrização, tá bom? Se precisar aí de uma psicanalista, eu estou aqui disponível. E lembre-se, tá bom? Você não está sozinho nessa jornada. Você pode contar aí com a sua família, você pode contar com amigos, você pode contar com ajuda profissional, tá bom? Eu só não quero que você se sinta sozinho, tá bom? É isso, pessoal. Esse é o resumo, na verdade, da ferida, da traição, né? Estamos caminhando aí para o último dia de live. Amanhã é o último dia. Nós vamos falar sobre a ferida da injustiça, tá bom? E também vamos falar um pouquinho sobre as máscaras que a gente cria durante a nossa vida para poder lidar com essas feridas, tá bom? E então vai ser um assunto bem extenso amanhã, mas vai ser muito legal e muito proveitoso, tá bom? É isso, por hoje é só. Eu quero agradecer vocês aí do outro lado, que se dispuseram a tirar um tempinho nessa vida corrida, turbulosa, né? Mas vocês se dispuseram a estar aqui comigo para poder aí ampliar os seus conhecimentos. Gente, autoconhecimento é transformação. Apenas quando nós temos consciência das feridas que a gente carrega, é que a gente consegue tomar uma atitude para poder tratá-las e curá-las, tá bom? É por isso que eu estou fazendo essas lives, estou fazendo para que as pessoas tenham conscientização das suas feridas e do quanto é necessário olharmos para dentro de nós, entendermos a nossa ferida, tratar as nossas feridas para que a gente não fira mais ninguém, tá certo? É isso, muito obrigada pela presença de vocês, espero ver vocês amanhã. Amanhã é nossa última live, estamos encerrando aí esse ciclo de 5 dias, gente, 5 dias falando sobre as feridas emocionais, tá? Então amanhã é nosso último dia, eu sei que é sexta-feira, né? Mas eu espero que vocês façam aí mais uma forcinha, estejam aqui presente comigo, não me deixem aqui sozinha, tá certo? É isso, pessoal, nos vemos amanhã. Até!